Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. E hoje estamos aqui com dois jovens brilhantes, low profiles. Fizeram mais de 1 milhão em vendas com lançamento aqui na KiwiFi, sem ninguém saber quem eles são. Mas hoje vocês vão conhecer essa dupla e descobrir o que eles fizeram para ter esses resultados na plataforma. Com vocês, Felipe Rodrigues e Matheus Coim. Olá, muito prazer, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Espero poder compartilhar muito aí do que trouxe a gente até aqui. Vai dar muito bom. Vai dar muito aí hoje. Top, let's go. Então já pra começar com o pé na porta, né? Aqui na KiwiFi a gente tem 3 premiações, né? Premiação de 10k, de 100k e de 1 milhão. E a galera pergunta muito, assim, quer saber do passo a passo, né? Como é que fez pra chegar a esses resultados? Então, antes de a gente ir pra 1 milhão, como é que vocês atingiram 100k? Como é que foi esse início, assim? Se é que 100k é o início, né? Que 100k já é grande. Essa pergunta é muito boa, assim. Tem todo um passo a passo, né? A gente, assim, até pra chegar no 10k, você segue passos diferentes. Então, costumo dizer que os primeiros 10k você faz de um jeito, mas não é exatamente o mesmo esforço que você coloca no 10k para chegar, por exemplo, 10, 20, 30. Não, exatamente. À medida que você chega no 10, começa a ficar mais fácil, porque você ganha liberdade a partir do momento que você tem recursos para delegar. Então, acho que para mim o diferencial foi delegar. Né? No início, quando eu não tinha dinheiro para delegar, principalmente fazer tudo sozinho, né? Porque a nossa área é coprodução. Então, tudo que o Expert não fazia, eu fazia. Desde design, videomaking, enfim. Mas a partir do momento que começa a vir os resultados, você consegue delegar e aí a escala se torna muito mais fácil. Sim, você tem muito mais capital também para investir em ads, que acaba você tendo muito mais escala e conseguindo conquistar novos públicos e assim tendo vendas cada vez maiores. E se vocês tivessem que falar de estrutura para chegar aos 100k? Porque o jogo do 100k não é o jogo do 1 milhão, né? Sim. Então, qual é o jogo do 100k? Bom, eu diria assim, que a partir do momento que você consegue delegar, principalmente design, videomaking, você começa a ter essa liberdade de tempo para poder ver essa escala, igual eu estava falando. Então, se você chega ao ponto de poder delegar essas partes e começa a investir mais em tráfego, você consegue chegar ao 100k. E aí a gestão de tráfego, acho que o Matheus pode falar mais. A parte do 100k, não necessariamente você precisa delegar muita coisa, tá? Mas se você focar ali na mão de obra mais trabalhosa, realmente o design, o suporte, assim, você consegue focar basicamente em copy e gestão de tráfego, que no meu ver, é onde vai trazer mais resultado para você. Então você já começa a delegar essas partes, você tem um capital para investir em ads, você já consegue alcançar aí um bom faturamento, conseguindo aí seu primeiro 6 em 7, vai. Muito legal. Bom, muito bom. E tipo assim, o que fez... Quanto tempo vocês demoraram pra saída? Porque é importante dar esse contexto, porque é como vocês disseram, as dificuldades que você tem de sair de uma classificação pra outra são diferentes. Sim, exatamente. Né? Então, quanto tempo vocês demoraram pra, tipo, sei lá, sair dos 100k pra 1 milhão? Então, isso depende bastante, mas pra gente foi algo bem rápido. Sério? Foi. Não vou dizer que é o padrão, geralmente costuma demorar um tempo maior, a gente até foi um pouco mais rápido. Em cerca de 1 ano a gente saiu do 0 ao 1 milhão. Então foi algo que geralmente leva o quê? 2 anos ou mais, né? Vai muito de cada pessoa, assim. Eu acho que um dos maiores fatores, na minha visão, a gente tem um produto com recorrência, né? Que então, mesmo a gente sem lançar ou várias e várias vezes para chegar no 1 milhão, ele tinha uma recorrência ali mensal que acaba facilitando você chegar nesse primeiro 1 milhão e a experiência passada. Porque, querendo ou não, ambos já tiveram experiências em outros mercados, então, quando a gente chegou já para ir para a parte de lançamento, fica muito mais simples, porque você tem conhecimento, experiência em outras áreas do marketing digital também. Exatamente. Foi até interessante a sua pergunta do 100k ao 1 milhão, porque dá para ver exatamente essa curva que eu estava falando no início. Porque, por exemplo, os primeiros lançamentos, primeiro a gente não bateu nem 5 dígitos, ficou ali nos 7 mil, aí depois já foi para os 10, depois 30, 50. Aí chegou a bater 100, 200 e dali pro 1 milhão foi bem mais rápido. Ou seja, em cerca de 6 meses a gente bateu 100k e nos outros 6 meses já bateu 1 milhão. Então essa curva você consegue ver com muita clareza. Interessante. E quais justamente por essa questão de poder investir mais em tráfego. Porque é como se fosse assim, você tem um montinho e aí tem um montão, né? É até bem conhecido essa história. Então, com o montão que você recebe, você reinveste mais e alcança mais pessoas. Aí faz um outro montão. Aí esse novo montão vira um montinho, porque você investe de novo e faz mais.
Então, você consegue um crescimento exponencial. Quais foram suas maiores dificuldades nesse caminho de alcançar e faturar mais? Então, a minha, eu acho que, como eu já falei, a gente conversando antes, etc., eu sou um cara muito racional e, às vezes, meio numérico. Então, acabei esquecendo de certos fatores importantes, como, a pessoa, querendo ou não, quando você vai vender ou fazer um lançamento, é uma pessoa, não é um número, não é nada do gênero. Então, a pessoa tem a adaptação, conhece o expert, o conteúdo, se aproxima, até ela tem algum interesse para chegar e comprar de fato um produto seu. Só que, como eu sou muito numérico, acabei fazendo contas de, por exemplo, tem um X leads, se eu investir tanto em ads para alcançar esses leads e mais um público, eu consigo faturar 3x, por exemplo, 4x. E esse eu acho que foi um dos maiores erros. Esquecer que a gente está trabalhando com pessoas. Legal. E tem todo esse processo de amadurecimento do seu público até a venda. Às vezes a pessoa faz um lançamento, dá muito certo, e ela acha que é só investir o dobro que ela vai faturar o dobro ou o triplo, entendeu? E normalmente não é assim que funciona. Interessante. Acho que esse foi o maior erro. Exatamente, você tem que ter essa percepção de que você tem que se conectar com o público, né, ou o seu expert, e a partir dessa conexão, quanto mais valor você gera, né, mais você agrega na vida da pessoa, mais ela quer acompanhar e mais ela vai comprando. Então, não é tão numérico assim, né? Se eu investir X botando Y, aliás, se eu tiver um retorno de X botando Y, se eu botar 2Y, não vai ter 2X. Então, é um processo de construção de conexão entre o expert e o público. Então, essa foi um obstáculo que a gente teve como aprendizado, assim. Então, a gente começou a focar mais em agregar valor do que em botar mais dinheiro em tráfego. Então, é um processo que é os dois, né? Você tanto investe mais, mas se você focar na conexão, os resultados vêm mais. Principalmente para produtos de recorrência, né? Sim, exatamente. Sim. Muito bom. A pessoa vai comprar mais de uma vez. Eu penso assim, quando eu vejo a galera que bate 10K, é uma galera que chegou no marketing digital e tá começando a se familiarizar. Tá começando a ter os primeiros resultados. Exato. O cara que bateu 100K, ele já meio que entendeu o jogo. E o cara que bate 1 milhão, ele tá masterizando já o jogo. Ele tá realmente já no fluxo do marketing digital. Então, agora que vocês bateram 1 milhão, assim, o que é que vocês falam? Tipo, isso aqui foi responsável. A gente dominou essa técnica, esse tipo de processo, que a gente viu que era essencial para chegar a esse resultado. Uma das estratégias que a gente fez, que eu acho que foi, assim, fundamental para o nosso crescimento em curto prazo, bora dizer assim, foi a gente ter basicamente criado uma comunidade com experts maiores que a gente. Então, a gente meio que criou valor para esses experts. Eles viram a possível forma de ser muito bem remunerado. A gente assumiu algumas responsabilidades a mais. E aí, com isso, eles trouxeram bastante público para o nosso expert que estava crescendo. Então, a gente meio que teve essa estratégia para trazer bastante público de forma orgânica e ainda ganhar dinheiro com isso. Então, isso foi muito positivo para a gente. E no setor de comunidade, bora botar assim, o produto, é muito bom porque você consegue aquecer o lead dentro dessa comunidade. Da própria comunidade. Então, enquanto ela está pagando um valor baixo de recorrência ali, você ainda está entregando vários produtos, live, call virtual lá com a pessoa, então acaba que agrega bastante valor com essa pessoa. E aí você consegue ofertar uma coisa muito fácil para ela. Então, seu CPA vai diminuir, porque você já tem um público muito bem aquecido dentro da sua comunidade, que ainda está te pagando para estar lá. Sim. Entendeu? Então, eu acho que foi um dos fatores cruciais aí, além da questão de manter ali o equilíbrio entre oferta com os prazos corretos, entendeu? Não sair vendendo qualquer coisa e também não vender o tempo inteiro, entendeu? Vender, a cada 45, 50 dias que a gente faz mais ou menos. Então, a cada quase 2 meses, vocês fazem uma nova venda em lançamento. Exato. Mas estão sempre vendendo, perpétuo e recorrência. Exatamente. Isso. Então, a gente faz esse modelo meio híbrido entre um produto perpétuo, que é a própria comunidade, e os produtos que a gente oferta, como workshops ou cursos, a cada 2 meses. A gente segue esse prazo de período de lançamento. E eu acredito que esse foi um dos principais fatores também, porque a gente conseguiu criar um caixa para reinvestimento. Então, com essa recorrência, a gente consegue um volume de caixa interessante, que permite que a gente possa reinvestir e ter uma estrutura. Então, é uma forma que a gente conseguiu de se profissionalizar. Porque no início era mais amador, assim, a gente fazia um workshop e aí daqui a pouco já estava pensando no próximo, mas não tinha uma recorrência, não tinha uma segurança de caixa para estar crescendo. Então era mais na unha, assim. Então
com essa ideia de criar uma comunidade que garante um fluxo de caixa mensal, porque eu acredito que esse seja até um dos obstáculos. Quem está no digital não tem um salário fixo, assim, digamos assim, estou falando do empreendedor, claro. Os profissionais, né, que trabalham prestando serviço têm um salário, mas a pessoa que está empreendendo digitalmente, ela muitas vezes tem esse medo de, quanto que eu vou receber mês que vem? Sim. Ou não tem uma projeção assim. Então, quando você cria um modelo em que você consegue receber todo mês um valor e vai crescendo esse valor, você tem essa segurança e confiança também para reinvestir e continuar crescendo. Acho que isso foi E vocês chegaram nisso por acaso, tipo, esse modelo híbrido, porque a galera, tipo, eu sou especialista em perpétuo. Não, eu gosto de lançar. Vocês fazem esse caminho que anda um abraçado com o outro e muito bom. Então, na verdade, a gente chegou nesse modelo justamente porque a gente precisava de um produto para trazer mais público e a gente precisava vender junto com os outros experts. Então, para a gente continuar trazendo o público deles sem a gente estar vendendo só a gente pensou num modelo, que seria o modelo da comunidade. Os 3 ficam lá, fazem lives semanais, cada um na sua semana, então não fica um trabalho grande para nenhum dos 3. E eles trazem, como eles têm muito mais público que o nosso expert, eles trazem bastante público para a gente aquecer dentro da comunidade para o nosso expert e lançar dentro da comunidade. Então foi meio que uma estratégia que a gente usou para estar usando o público de terceiros para estar agregando para a gente ainda ganhando com isso. Obviamente, divide lucro, etc. Sim. Mas foi bem pensado, assim, para dizer. Falando em profissional, assim, como é que vocês se construíram aí profissionalmente no marketing digital? Sempre foram dessa área? Como é que foi o background de cada um? Eu, particularmente, comecei como afiliado, assim. Acho que até uma porta de entrada para o marketing digital, eu costumo falar. Sim. A maioria das pessoas começa como afiliado. Foi o meu caso também. E no meu caso não foi nem eu procurando como ganhar dinheiro. Muita gente procurar como ganhar dinheiro pela internet. No meu caso foi um anúncio que chegou até mim de um curso online. E aí eu comecei a fazer. Acabou que eu nem cheguei a ganhar dinheiro como afiliado, mas serviu para eu aprender sobre tráfego pago, sobre essas estratégias. E a partir daí, eu conheci também o mundo dos lançamentos também por causa de anúncio. Então o bom do marketing é esse, né? Que os anúncios vão chegando. E aí me especializei, aí fiz um curso, enfim. Consegui um expert, comecei a lançar ele. Acabou que a gente desfez a parceria. E aí eu fiz uma outra parceria que deu certo e tô com ela até hoje. Legal. E você, Matheus? Então, tem um pouquinho mais de história aí. Um pouco mais de chão. Um pouco mais de chão. Basicamente, eu comecei com e-commerce, tentando fazer dropshipping, né? Acabei falhando, como a maioria das pessoas, estou lá meus R$5.000 que eu tinha. Era um modelo interessante, né? Sim, Como é que você fazia, que a gente conversou antes? Não, eu ainda não fazia naquela estratégia. Okay. Eu tava tentando fazer ali o básico, não tava funcionando de jeito nenhum, torrei todo o meu dinheiro, só que acabei aprendendo bastante coisa, né? Acabei aprendendo, mexer um pouco em tráfego, em ads, né? Tanto em Google quanto em Facebook. Acabei aprendendo um pouco de landing page, a criar landing page, criativos, etc. Então foi uma ótima escola, eu acho, na minha visão. Porque você aprende um pouco de tudo. Mas quando eu tava sem dinheiro, eu pensei, como é que eu posso ganhar dinheiro agora? Eu comecei a vender o serviço de tráfego pago para negócio local. Na minha visão, hoje, é o melhor formato que você tem no mercado para estar ganhando dinheiro, tá? De uma forma simples. Porque não é tão complicado você fazer anúncios para empresas e você consegue ter um dinheiro muito líquido ali para você fazer um caixa para o cara que está começando, é muito bom. Testar, né? Testar com dinheiro de terceiro. Testar com dinheiro de terceiros. Literalmente, você testa outras estratégias, aprende a vender, aprende a conversar com outros empresários, que também acho muito importante. Então, acabei indo para esse lado, fui escalando a empresa, consegui alguns clientes, etc. A gente estava, acho que, gerindo uns 30, 32 clientes, mais ou menos, até que eu percebi que para chegar onde eu queria, realmente, não era esse modelo que ia me levar, né? E, querendo ou não sei para quem fez aí já, mas dá um trabalhinho ter o suporte do empresário. Quando, tinha dia que 3, 4 caras me ligavam, o cara não teve resultado em um dia, o cara, minhas vendas caíram. Eu falei, mas às vezes não é todo dia que funciona, né? Sim. Às vezes o Facebook Ads não vai tão bem. E aí acabou que eu cansei desse formato, eu realmente já estava saturado, e falei, vou para algo realmente mais escalável. Eu decidi voltar para o dropshipping, acabei aí tendo bons resultados no dropshipping, porém conheci Felipe, né? A gente conversando, a gente fazia parte do mesmo grupo de networking, Mastermind,
E aí a gente conversando, ele começou a falar de lançamentos. Eu já ouvia falar, porque eu já fazia parte do meio, né? De coprodução, etc. E aí ele começou a falar um pouquinho, 75% de margem de lucro, né? Eu falei, eu tenho 17,5%, quando é muito bom é 20%. E, pra vender um bocado pra chegar num lucro que o cara tem, às vezes, com menos de 6 em 7. Aí eu comecei a ver que era muito menos complicado, muito melhor e muito mais escalável. Aí eu falei, bora ver. Deixa eu conhecer esse mundo. Deixa eu conhecer esse mundo. Aí acabei me juntando com o Felipe nessa, e aí a gente começou a fazer os lançamentos juntos. Legal, legal demais. Entendi. Perdão. Saquei. Mas o ponto é que, tipo assim, vocês falaram que vieram do mesmo Mastermind. Sim. Mas como é que foi isso? Tipo assim, como é que vocês se conectaram pra entender que, vou trabalhar aqui com esse cara? O que é que vocês viram assim no outro que falou, vou me conectar com ele então pra seguir aí? Essa pergunta é boa, assim. Eu acredito que sócios, eles têm que se complementar, né? Se os dois forem totalmente iguais, a gente não tem, né, o que agregar, né? Então, literalmente, a gente tava indo pro mesmo evento, e aí, justo o que eu tava precisando, ele falou que era a especialidade dele, né? Na época eu não tinha know-how, assim, de empresa, nunca tinha trabalhado com isso, ele já tinha tido várias experiências de empresa com dropshipping, também com a parte de processos, a parte de organização financeira, que eram os principais necessidades na época. E aí, aí eu conversei com ele, falei dos resultados e tal, aí ele viu essa questão da margem, que era interessante. Absurdo, eu lutava pra aí, 20%. Se ia 70, 80 brincando, eu falei, louco. Aí ele falou, vamos conversar, vamos fazer essa parceria. Eu falei, vamos, eu tô precisando também e tal, e aí deu certo, a gente conseguiu se unir e tamo aí. E hoje cada um faz o que na empresa? Tipo, quais são suas especialidades? Tamo... Então, hoje eu fico muito mais na parte financeira, né? E o Felipe fica um pouco mais na parte das estratégias do lançamento em si. E gerindo um pouco o pessoal. Então, acaba que a gente funciona mais ou menos dessa maneira. Além da gestão de tráfego que eu faço e a copy. Que ele faz. A gente divide, o resto é tudo delegado. Hoje a gente tem 6 ou 7 funcionários. Mais ou Legal. menos. Você fica na parte de copy e... Isso, eu faço a gestão do lançamento e também faço a copy. Ele faz a parte do processo financeiro e também faz a gestão de tráfego. O resto a gente delega mesmo. Design, videomaking. Página de venda. Página de venda, web design. Suporte. Isso. O resto E na gestão, assim, de lançamento... Sorry. Na gestão, eu fiquei curioso. Tipo, gestão de lançamento, o que é que tem dentro disso? Quais são os processos que estão dentro dessa área? A gestão de lançamentos é todo o resto. Basicamente, eu costumo fazer muito uma analogia, que é como se fosse uma orquestra e o maestro é o gestor do lançamento, ou o coprodutor. Porque ele basicamente tem que garantir que está tudo em ordem. Então, as pessoas estão lá fazendo os processos e aí o gestor de lançamento, ou coprodutor, ou lançador, é a pessoa que vai olhar e falar, deixa eu ver se o copy está entregando aqui o texto, o script, o que for, na data certa. Deixa eu ver aqui se o web designer está fazendo certo a página. Enfim, ele vai ver se está tudo alinhado, porque ele tem que saber lançar. E foi interessante porque antes de eu fazer essa gestão das pessoas, eu fiz tudo, né? Igual eu falei, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para delegar, então eu fazia o próprio design lá no Canva, fazia edição de vídeo. Aprendeu tudo sozinho? Tudo sozinho, o tutorial na internet, enfim. Você vai se virando na unha, né? E aí, quando você começa a ter os primeiros resultados, você começa a delegar. Eu acho até interessante você começar fazendo, porque na hora de delegar, você vai saber o que cobrar. Real. Se você nunca botou a mão na massa ali, fica mais difícil você delegar. Porque você não vai saber como cobrar, às vezes a pessoa não está fazendo o melhor trabalho, você não sabe que ela não está fazendo o melhor trabalho. Sim. Então, eu tendo feito de tudo um pouco, fica mais fácil eu gerir isso, porque eu sei exatamente se a pessoa está fazendo um bom trabalho ou não. E aí eu garanto que esses processos estão sendo bem feitos. Então, o gestor de lançamento, ou o coprodutor, ele faz isso, ele é o maestro do lançamento. Ele vai garantir que está todo mundo fazendo o trabalho certo para no final ter o resultado desejado do lançamento. E na parte de tráfego, o que precisa ser feito ali? Quais são os processos? Como é que... Então, a gente, na verdade, como a gente já vem lançando há bastante tempo, a gente já tem uma quantidade de público muito boa. Um público muito quente. Então, fica muito mais simples para você fazer esses lançamentos. Mas hoje a gente faz toda uma distribuição de pré-lançamento, de pré-lançamento, de lançamento e o pós, que é o remarketing, que a gente chama. E então a gente faz toda a distribuição do dinheiro que a gente vai investir, a gente estipula um budget para ads,
Então a gente faz a separação todas nessas 4 partes que a gente faz. E aí a gente utiliza públicos, do público mais frio ao mais quente, e faz toda essa distribuição de capital para estar acontecendo um lançamento ali. Pode crer. E na gestão de tráfego em si... De tráfego? Falei tráfego, né? Tráfego. Tráfego. Não foi tráfego, não. Tive a sensação que falei tráfego. Na gestão de tráfego em si, o que você, otimiza? O que você precisa otimizar e quando você sente que precisa otimizar? Tá. A gente acaba otimizando muito os resultados, né? Por exemplo, a gente está vendo que o criativo 1 tá melhor do que o 2. Então a gente acaba matando o criativo 2 justamente porque ele não está performando tão bem. E acaba escalando com o criativo 1. Mesma coisa com o público. A gente faz o teste de diversos públicos. Não é que o público mais quente vai converter mais do que o frio. Às vezes não. Entendeu? Então a gente vai tendo toda essa análise com o período. E aí você vai segmentando e vendo que está dando mais resultado. O que for dando mais resultado, a gente vai otimizando. A palavra otimizar é basicamente isso. Pode crer. E aí, com o tempo também, com o pixel melhor, vai diminuindo a questão do custo por lead. Ou CPA, depende. Entendi. E você prefere cuidar da parte financeira, da gestão financeira ou da gestão de tráfego? Eu prefiro gestão financeira. Sério? Sério. Eu gosto bastante. Legal. Gosto bastante. É o forte. Acaba que o tráfego é bem numérico também. Tipo assim, óbvio que você tem o por trás ali, mas acaba sendo bem numérico também. Você consegue otimizar como se fosse, não financeiramente, mas consegue estipular a budget de cada campanha certinho, etc. Mas é muito de analisar, né? É muito de... Não, o financeiro também. Sim. É que as pessoas têm uma visão sobre o financeiro muito sobre pagar contas, sim, quanto gasta, quanto lucra, e acaba esquecendo fatores super importantes, porcentagem do custo, onde é que tá saindo mais o capital, se eu tô gastando 20% do meu capital, né, nessa campanha, bora dar um exemplo aqui, nessa campanha e nessa eu tô gastando 30%, só que essa tá tendo muito mais resultado de 20%, porque eu não gasto 30% nessa e 20% na outra, ou mato a outra e continuo 50% total na outra. Então essas análises financeiras que as pessoas têm que entender que num negócio é muito mais importante você analisar seus custos e seu faturamento e onde está indo o seu capital para cada coisa acontecer. Então quando você só faz realmente o número ali sem ter essa análise do todo, você acaba perdendo muito dinheiro e sem saber para onde está indo, entendeu? Muito top, né? Agora eu fiquei com uma dúvida. Quando vocês se conheceram e aí você pegou o negócio, tava muito bagunçado financeiramente? Tava demais. Tem que admitir. Porque o Felipe comentou que não é o forte dele, né? Não é o meu forte. Era uma parte que tava faltando muito. Porque como a gente começou do zero, igual eu falei, era tudo muito amador, né? A gente não tinha uma organização, não tinha noção nenhuma, assim, de... qual que é o melhor modelo para você? Não, a gente investia na frente, quer dizer, eu investia na frente, era o modelo de 50-50, que é o mais comum, assim, com o produtor e o expert. E depois ia abatendo. Só que a gente não tinha o CNPJ, aliás, tinha o MEI no início, mas depois a gente, enfim, não tinha o CNPJ recomendado para aquele faturamento e não tinha não tinha um caixa de empresa, então era sempre no risco, então eu botava na frente sempre arriscando. No início isso funciona, mas com o tempo começa a dar problema. Né? Porque você começa a arriscar demais sem ter nenhuma segurança. Porque se o lançamento não der certo, graças a Deus a gente nunca passou por isso, né? Todos deram certo, mas existe o risco, né? De um lançamento não dar certo, você ter investido na frente e aí. Então a gente começou a se organizar melhor, aí a gente fez um modelo de caixa e aí ficou bem melhor. Top. Um caixa que para dar uma segurança, né? É indicado aí ter pelo menos um caixa que, sei lá, vá manter os gastos por pelo menos 3 meses, caso não tenha nenhuma entrada. Sim. Então a gente começou a ter essas seguranças a partir do momento que a gente profissionalizou a parte financeira do negócio. Top. E eu percebi que você falando assim é muito sobre fazer as perguntas certas para poder encontrar as respostas que vão alavancar os seus resultados. Mas como é que você cria discernimento para fazer essas perguntas? Cara, eu acho que você tem que ser curioso, tá? Por exemplo, você tem que ter curiosidade para sair procurando informação. Hoje tudo está na internet. Se você tem tudo na palma da sua mão. Se você conseguir realmente correr atrás dessas informações, você consegue fazer as perguntas certas, entendeu? Porque, como é que eu posso explicar? Eu nunca fiz nenhum curso sobre financeiro, nem nada do gênero, mas hoje eu consigo tocar maestralmente a empresa na forma das finanças. Com isso eu aprendi muito por causa da internet. Tá tudo no YouTube, tá tudo no Google. É só a pessoa querer correr atrás e olhar, de fato. Sim. Mas todas as informações estão lá. Então aí você estudando tudo isso, aprendendo, você consegue fazer as perguntas corretas. Basicamente, tipo, você teve uma necessidade, um problema. Exato. Aí você vai em busca das informações
E, tipo, às vezes... É que a visão que a sensação que eu tenho, na real, é que, tipo, uma dificuldade precisa necessariamente de um curso online pra você saber como é que faz. Ou, e geralmente... né? E às vezes, muitas vezes, você consegue ali a sabedoria, né? Alcançar o que você ainda não sabe com a prática, com o erro, Sim, exatamente. E com a busca. às vezes até melhor, né? Na prática você aprender. Sim. Eu sinto que tem, tipo, várias formas de você adquirir conhecimento, né? E eu acredito também que à medida que você vai subindo a escala, você vai precisando refinar de onde é que você vai extrair esse conhecimento. Então, tipo, a cereja do bolo talvez você não encontre num curso online, mas talvez você vai encontrar no Mastermind. Exato. E vocês se conheceram no Mastermind. Então, tipo, como é que funciona um evento desses? O que é que tem lá que não tem, por exemplo, num curso online? Networking, eu diria que é o principal, assim. O principal motivo de você ir para um Mastermind é você conhecer pessoas que estão pensando igual, que estão no mesmo barco, que estão querendo os mesmos objetivos. Então, quando você se expõe a esse tipo de ambiente, você consegue resultados muito positivos, porque uma dor que eu tinha antes de entrar nesse grupo é que eu não tinha com quem conversar sobre esse tipo de assunto. Então, foi um dos principais motivos que me fez querer estar junto de pessoas que pensassem, que estivessem nesse mundo, né? Porque não é todo mundo que entende, né? Aqui a gente está falando de alguns termos, né? Lead, CPA, não sei o quê, crescer empresa. E não é o tipo de mundo que a maioria das pessoas está, né? Então, eu senti essa necessidade de estar com esse tipo de gente. E aí, quando eu entrei, foi isso que eu tive. Então, é algo que eu recomendo, inclusive. Acho que networking é essencial. Fundamental. Com certeza. Essa questão de evento é até engraçado, porque as pessoas acham que, tipo, o evento é algo formal, que a galera vai falar só sobre negócios. Palestras. E é completamente ao contrário disso. Explica como é. Como vamos dizer, é verdade. Paguei um Mastermind, cheguei. O que vocês viveram. Como é o dia a dia? O que é que acontece? Esse que a gente fez parte, tem vários modelos, né? Esse que a gente fez parte, a gente foi pra... era um grupo de WhatsApp. Então, você tinha um contato ali com as pessoas num grupo de WhatsApp, podia chamar elas no privado para conhecer mais. Todo mundo aberto a conversar com você, a te ajudar nas suas operações. E a relação ao evento em si, eram 2 dias. O primeiro dia, cara, era só farra. A galera só faz beber, comer carne, conversar, trocar ideia sobre qualquer coisa. Na minha opinião, eu acredito muito que o evento é para você conhecer as pessoas e se tornar próximas. Não é ali que você vai tirar sua dúvida. Primeiro você gera o relacionamento, cria essa confiança. Conexão. Exatamente. Depois a galera vai soltando o... Exatamente. Você pergunta, claro, você faz o quê? Aí o cara diz, fala, mas você realmente cria ali uma conexão de verdade com a pessoa. Você torna realmente amigos dentro do Mastermind. E aí no segundo dia do evento, acaba acontecendo mais essa troca de networking. A gente trocou ideia ontem, tô precisando de um gestor de tráfego, uma dica aqui para melhorar meu ads. Porque minha operação não tá funcionando, meu lançamento deu errado. Então você acaba se conectando com as pessoas no dia anterior. No segundo dia você pode ir lá, acaba perguntando mais ali sobre a operação e a pessoa se torna sua amiga. Então no dia a dia que você tá operando realmente, que vai ter os problemas, você tem uma pessoa para quem ligar. Entendeu? E aquela pessoa não é só uma pessoa para te ajudar na sua operação, é realmente uma pessoa que você se conectou. Legal. Isso é muito da hora. E como é um grupo, você conhece pessoas de várias áreas, né? Então, em algum momento você vai pensar, não, eu preciso de uma coisa, teve fulano que eu conheci lá no Mastermind, e você já consegue contactar. Então, o fato de ter esse grupo, né, no WhatsApp, ou, enfim, você tem uma gama de pessoas ali que, eventualmente, você precisar de alguma coisa que alguém ele vai te ajudar e vice-versa. Então, uma troca de conhecimento. De conhecimento e de mesmo, agregar né? na vida do outro. E você acaba fazendo conexões pra vida inteira. Exatamente. Bem legal. Teve uma coisa que o Matheus me falou, que ele falou assim, cara, eu tava ali com 18 anos, faturando já muito acima da galera que tava com 18 anos. Então, na minha cabeça, eu tava, tô bem demais. Sim. E aí eu entrei no Mastermind e vi uma galera faturando 10x. Eu fiquei tipo, cara, eu sou um merda. Isso é verdade. Não fiz nada. Isso te impulsiona a querer crescer mais porque ainda. normalmente as pessoas do seu meio não estão executando, né? Acho que a grande maioria das pessoas é um ou outro ali que tá querendo alguma coisa. E se você não digo nem sair, mas se você não ver outros exemplos de pessoa como você sempre vai se sentir muito bem. Então, eu sou o cara. E aí você fica numa zona de conforto que não Precisa te ter leva essa pro próximo disruptura, nível. né? E o Mastermind funciona muito bem com isso. Porque você tá muito bem, na hora você sai, a galera, esse cara aqui tá fazendo muito dinheiro e tudo mais, tem esse burburinho, mas aí quando você entra no Mastermind, você fala,
Você não é nada, tá ligado? Tá todo mundo fazendo até mais do que você, entendeu? Então você eleva ali o nível da conversa, da amizade, etc. Aquela coisa da média das 5 pessoas. Né? Sim. Exatamente. Top. Não, isso total. Isso funciona total. É aquela frase que você nunca pode ser o mais inteligente da sua mesa, né? Porque senão você fica acomodado. Inteligência aqui é um exemplo, mas se você for o melhor da galera, você fica acomodado e aí você não tem motivação pra, digamos assim. Por isso que eu tô aqui entrevistando a galera. Mas então, como a gente citou na abertura, vocês têm um perfil meio low profile, né? Totalmente. O que é um perfil low profile? Marcelo, explica pra galera. Um perfil low profile é uma galera que não se expõe muito, né? A galera que mantém mais baixo ali, não tá precisando ostentar. Na verdade, discreto. valoriza o inverso disso, né? Ser mais discreto pra poder viver uma vida mais privada. Isso foi uma escolha? Porque, tipo assim, pensando assim, vocês estão indo no mercado que vai total contrário. Vai ao contrário disso, né? Como é que foi isso pra vocês? Tipo, desde o início são perfil low profile, já pensaram em, tipo... Porque a gente vê que, tipo, mostrar o lifestyle hoje na internet também tem um valor. Sim. Ou mostrar a cara, ou, sei lá, entregar conteúdo nos stories. Como vocês dois são sócios e têm uma empresa e tudo mais, como é que vocês concebem isso, tipo... Então, eu nunca tive o objetivo de me expor assim e nem vender nada meu, porque eu sempre ganhei dinheiro nas minhas empresas. Então, acabaria que eu estaria desviando um pouco o foco do resultado que eu tinha. Então, eu entendia que se eu focasse mais nelas, eu conseguiria ganhar muito mais dinheiro do que lançando um curso meu ou trabalhando para minha imagem mesmo. Então, nunca foi meu foco. E também você tem aquela questão, né, de tipo... você vai se expor tanto assim, às vezes as pessoas não vão muito com isso, acabam te criticando, etc. Que eu não tinha interesse de me expor nem nada do gênero, até com medo das pessoas que estão ao meu redor mudar da forma que falam comigo, etc. Então eu sempre mantive bem low profile, muita gente nem tinha noção de nada, mas querendo ou não, com o passar do tempo vai percebendo isso, não tem como esconder. Sim. Eu vejo assim, pra ser sincero, eu não vi necessidade. Eu acho que a ideia de se expor e tal faz sentido ou pra pessoa que quer vender algo, por exemplo, vamos supor que eu quero vender algum curso meu e aí eu quero mostrar que eu tenho um lifestyle top para as pessoas quererem ter esse estilo de vida e comprar meu curso. Ou então, sei lá, só por ego mesmo, sabe? Enfim, as pessoas se sentem bem, mostrar, olha como eu tô bem. E que também não é errado, mas como eu não tenho esse objetivo, até porque eu não tenho o objetivo de ter vários experts, né? Tem muito coprodutor que tem uma agência aí, escala por meio de aumentar o número de experts. Não é o meu objetivo, o nosso objetivo é crescer com uma expert só. Legal. Então, é mais por isso, questão de não ver necessidade. Tá vendo, gente? Ou seja, você quer ser coprodutor, não necessariamente você precisa aparecer um dia. Você pode ganhar dinheiro aí, ó. Os caras nem... não sei se vocês... Sei lá, claro, vocês não sabem. Mas olha, foi difícil trazer o Felipe, tá? Foi difícil. Verdade. Pra vocês terem uma ideia, eu não achava o Instagram dele. Não achou até hoje. Não achei até hoje. Tô procurando ainda. Mas chega um momento que... Sei lá, você tem tanto resultado, tão jovem, já pode fazer, posso viajar quando eu quero, nos melhores restaurantes, que não dá uma vontade de, tipo, vou compartilhar. Sim, igual eu falei, eu não sou contra isso. A gente até compartilha, né, e tal. Eu só não me exponho tanto, assim, não coloco isso como algo para as pessoas verem, para eu vender algo e tal, ou eu também não vejo necessidade também. É um marqueteiro que não aparece. Exatamente. Sim. Legal, interessante. Legal. De onde surgiu essa questão de tão jovem assim? Você já veio dos pais? Veio de alguma dor muito grande de começar a empreender, botar a cara no trabalho, né? Não nas redes sociais? Então, minha família inteira empreendeu. Ninguém é formado em nada, ninguém trabalha em lugar nenhum. Todo mundo empreendeu desde, acho que jovem, assim. Então, pra mim foi muito natural. Pra mim, desde o começo, eu, querendo ou não, a conversa no almoço em minha casa com meus pais... Era, tá tendo venda, tá com problema, bora dar desconto, aumenta a venda, como é que faz? Então eu nasci nesse meio. Então pra mim foi muito natural chegar e fazer. Então pra mim nunca teve nenhum problema assim. Teve alguns problemas de ir e fazer, por causa de algumas pessoas da minha família quebraram, etc. Tiveram muitos problemas. E acabou que com isso eu fiquei meio com o pé atrás. Mas eu já tava tão mergulhado nesse mundo que eu falei, bora tentar.
Se der errado, aconteceu. Legal. Pra mim não foi bem assim, né? Assim, foi bem diferente. Na verdade, eu seguia o caminho mais comum, assim, né? De fazer faculdade, depois passar num concurso, não sei o quê. Mas eu comecei a desvirtuar desse caminho aí, né? A princípio não foi tão fácil assim. Minha mãe sempre foi muito de, não, filho, faça concurso público, não sei o quê, termina sua faculdade, só que no meio da faculdade que começou a acontecer o que eu falei, de ver anúncio, de começar a fazer curso de marketing digital, de afiliado. Eu lembro até engraçado que, na época, eu falava que eu ia para a faculdade, mas eu ia para uma cafeteria lá perto de casa para fazer o curso de marketing digital que eu tinha comprado. E aí, a minha mãe acabou descobrindo, e aí ficou chateada comigo, não sei o quê. Só que depois eu fui mostrando para ela que para mim era o que fazia mais sentido, ela foi entendendo e com o tempo acabou funcionando. Aí eu larguei a faculdade e fui viver disso. Legal. Com o tempo eles se convencem. Mesmo sem entender, muitas vezes, né? Vem vindo os resultados contra fatos, não argumentos, né? Sim. Quando começa a vir os resultados, não tem como. Não tem como. E na visão de vocês, assim, com a experiência que vocês tiveram até aqui, como que vocês acham que vai se revolucionar esse mercado? Essa é boa. Muito boa. Quer falar aí? Então, na minha visão, eu acho que com o passar do tempo, os lançamentos vão ficando cada vez mais difíceis, né? Você vai acabando tendo muita estratégia, mas muita gente hoje já conhece os modelos que existem. Pô, uma semana de alguma coisa, jornada de alguma coisa, 3 CPLs, vídeo de vendas, abrir o carrinho, lançamento. Então, eu acho que isso já está meio que ficando batido. Muitas pessoas já entram no evento sabendo que vai ser vendido algo. Se ela não quer comprar, ela com certeza não vai nem pro evento. Então, eu acho que as coisas vão começar a caminhar de uma maneira diferente daqui para frente. Eu acredito muito mais em produtos perpétuos, tá? Para o longo prazo. E essa questão de comunidade que a gente está fazendo hoje, eu acho que é algo revolucionário. Por quê? Quando você tem uma comunidade e acaba tendo um grupo de pessoas que te acompanha diariamente, e elas estão pagando para estar te acompanhando, você consegue vender qualquer coisa para esse público. Não sei se já viram aquele tema, venda R$1.000 em produtos para 1.000 pessoas. Logo, você vai ter 1 milhão. Então, o que é que acontece? Quando você tem uma base muito forte, você para de tentar atingir várias pessoas. Sim. Então, com a comunidade, você acaba criando uma base muito forte. E as pessoas trabalhando ali, te vendo ali todos os dias, você trabalhando em cima desse mesmo público e acaba vendendo várias e várias vezes para esse mesmo público, deixando produtos mais perto, que a pessoa tem interesse, ela vai e compra. Legal. Entendeu? Eu acho que é mais minha visão, assim. Eu penso um pouco diferente só com relação aos lançamentos, assim, eu não consigo ver um fim dos lançamentos. Eu sei que com o tempo as pessoas vão manjando, entre aspas, isso aqui é um lançamento, no final eles vão vender algo. Mas não acredito que isso seja um motivo para, em algum momento, acabar. Eu acho que as coisas vão se refinando, assim como tudo na vida. Vence quem se adapta melhor às situações com o tempo. Mas eu não vejo um fim, assim. Eu vejo adaptações. Igual você falou, tem a questão da comunidade. As pessoas podem fazer formas diferentes de lançamento, porque não existe só esse lançamento CPL 1, 2, 3. Sim. E é isso, é ver o que está dando mais certo, se adaptar, mas eu não vejo assim um fim dos lançamentos, não. Talvez adaptações e sabe que é uma coisa legal de perceber? Que, tipo assim, tudo bem, o mercado vai se sofisticando. Sim, isso, e, consequentemente, os profissionais vão ter que se sofisticar também. Sim. E isso vai elevando o nível de consciência até de todo mundo, né? Tipo, cara, beleza, eu já sei que isso é um lançamento. Vai chegar uma hora, não sei, eu penso dessa forma, que o modo de fazer vai ser diferente, as pessoas vão ficar ali também, eu não sabia, conheço e tal, e aí assim caminhamos para a evolução de tudo, não é mesmo? Sabe o que eu acredito? Eu acredito muito na autenticidade, eu acho que ela é imortal. Boa. Assim. Se a pessoa, ela é muito aberta com o público dela, não tem porque ela esconder, vou fazer um lançamento aqui, aí só no último dia eu vou falar, eu vou vender. Não, às vezes, gente, eu vou lançar aqui e depois eu vou abrir o meu curso aí. Então, deixa de ser visto como algo como se tivesse manipulado. Isso, deixa de ser assim e começa a ser algo mais verdadeiro, mais aberto. Vou fazer isso aqui essa semana, eu vou agregar verdadeiramente. Se você não quiser comprar depois, tudo bem, mas você vai você vai sair dessa semana de pré-lançamento uma pessoa melhor e depois, eventualmente, se você quiser se aprofundar, vai ter o meu curso. Então, eu acredito que se a pessoa é verdadeira, sincera, ela verdadeiramente agrega
e ela é transparente, assim, eu não vejo como isso algo que dê errado. Porque não tem nada de errado em vender. Sim. Tem muita essa crença, assim. Nossa, vezes. tem demais, viu? Tipo, eu mesmo já tive. É. Eu sempre fui péssima vendedora. Pois é, e é algo normal. Pô, eu tenho aqui um produto e aí a gente fazer uma troca. Você me dá seu dinheiro, eu te dou acesso a esse conhecimento que vai te transformar e vai trazer benefícios muito melhores do que o que você... Então, é uma troca. Então, as pessoas, quando tem essa crença negativa com relação à venda, cria bloqueios. Então, gente, eu vou vender, mas olha, eu tenho uma boa justificativa, né? Não, já vai meio que, tipo, armado, né? Se defendendo. Sim, e não precisa ser assim, porque a venda é uma coisa normal. E eu gostei muito de 2 pontos que vocês tocaram, que é essa questão da autenticidade e de vender para uma comunidade, né? Porque você vende para uma galera que já tá querendo, às vezes, que você tá querendo comprar de você. E como é que vocês fazem para manter a comunidade ativa, assim? Porque é só jogar conteúdo? Não. A gente tem todo um processo, né? De que cada dia tem algo na comunidade. Todos os dias? Todos os dias, sem exceção. Então, o nosso maior objetivo não era estar vendendo várias e várias vezes para diferentes pessoas. Era literalmente ter uma base e trabalhar em cima dessa base justamente porque lá no início, como a gente falou, essa base que entrou dentro da comunidade não era nossa. Era dos experts maiores. E se a gente não trabalhasse muito bem essa base, eles podiam sair ou não iriam se interessar tanto pela nossa expert, que era o nosso real objetivo quando a gente vendeu a comunidade. Então, o que é que acontece? A gente entrega muito. Então, por exemplo, segunda-feira a gente faz live. Um dos 3 experts faz live. Na terça, a gente deixa meio amplo. Assim, às vezes, acontece um material de apoio que a gente dá para a pessoa da live do dia anterior, ou um áudio, uma harmonização, qualquer coisa do gênero. E de quarta-feira, a gente indica algum documentário ou algo do gênero para a pessoa assistir. Na quinta-feira, a gente faz uma live extra. E na sexta, a gente faz meio que um áudio-resposta com o público. Então, sempre tem muita entrega. Então, com isso, a pessoa ela não tem muito motivo para sair. Porque ela comprou uma coisa e ela recebe mais do que aquilo que ela achou que ela ia receber. Over-delivery. Então, o over-delivery, ele ajuda muito essa retenção e crescimento da comunidade. Mas, e quando sentir que, tipo assim, agreguei o suficiente para vender agora? Tem um termostato ou você já prepara um conteúdo pensando nesse momento que vai chegar? Tá. Antes de um lançamento, a gente gosta de distribuir bastante conteúdo. Então, a gente agrega bastante valor antes do lançamento. Então, a gente pega diferentes conteúdos, fazendo anúncio, tá? Não é só postar. Então, a gente pega diversos conteúdos e vai divulgando, distribuindo, vendo qual as pessoas estão gostando mais, e aí foca um pouco mais nessa criação de conteúdo desse assunto específico. Então, a gente vai sempre distribuindo cada vez mais conteúdo e agregando valor para a vida das pessoas. Com isso, a chance delas participarem do lançamento e depois comprarem o curso ou mentoria que seja, é muito alto. Então, realmente, a gente vai distribuindo bastante para agregar valor antes de qualquer lançamento. Não tem um termômetro em si, mas distribua. A gente consegue ver, assim, com base na... Inclusive, foi até algo que aconteceu recentemente. A gente fez um lançamento em que a gente não tinha colocado muito conteúdo antes, e aí a gente investiu muito em tráfego, sem ter aquecido tanto esse público, e aí a gente não teve o resultado que a gente tinha pensado, que a gente tinha botado como meta. E aí, no lançamento seguinte, a gente fez diferente, a gente deu muito conteúdo, e aí a gente teve muita venda. Então a gente conseguiu medir, assim, com essas métricas, o poder que é você, de fato, colocar muito conteúdo e distribuir, principalmente. Trazendo para o universo de vendas, colocar muito conteúdo, no final das contas, é você se relacionar com a pessoa, Sim, né? Isso, se conectar. Tipo assim, exatamente. só depois você vai vender. Tipo, Exatamente. A pessoa se conecta primeiro para depois comprar. Porque ela não vai comprar de alguém que ela, né, às vezes não tem uma conexão, ou enfim, não vê o valor daquilo que você vai entregar. Mas, outra dúvida que eu tenho que me vem muito na cabeça essa questão de coprodução. Tem gente que até tem um domínio um pouco de tráfego ou de alguma outra habilidade de lançamento e pensa, eu tenho uma prima que é boa naquilo ali, eu tenho um amigo que dava para eu lançar um produto. Como é que vocês fazem para lidar com o expert? Porque às vezes o expert não tem noção nenhuma de marketing digital, né? O que é que vocês direcionam? Como é essa relação? Então, basicamente, a pessoa ela tem que saber lançar primeiro. Ela pode ter uma noção ali de gestão de tráfego, alguma coisa de edição, e ela pode ir na unha ali tentando fazer um lançamento. Mas tem muita coisa por trás do que você vê que você precisa aprender a fazer. Então, é possível você, vamos dizer assim, você ver um lançamento acontecer e tentar espelhar
sem saber os bastidores, pode ser que funcione, mas é bom, eu recomendo mais você aprender. Existem vários cursos, né? Até o próprio YouTube, acredito que tenha muito conteúdo gratuito para você aprender a fazer um lançamento de fato. Então, eu acredito que só saber uma coisa ou outra não é suficiente. Então, como é que foi essa pergunta mesmo? Desculpa. Como lidar com experts? O Matheus tá ali, coçando as pernas. Ah, tá, sim. Isso é importante, porque por isso que eu fui para esse caminho. Porque a partir do momento que você entende qual que é o lançamento, você consegue explicar para o expert. Massa. E aí, ele entendendo o que ele tem que fazer, essa relação ela fica mais dinâmica. Então, você tem um contato saudável ali com o expert, explicando, agora a gente está nesse momento, agora é a hora de você gravar os CPLs, ou então de gravar os anúncios, porque a partir daqui a gente vai, enfim, você pegar um calendário, fazer uma reunião com o expert e alinhar. Eu acho que alinhamento é a palavra-chave aqui. Você consegue ter uma boa relação, porque ele entende a importância dele seguir o que você está falando para ele fazer. Então, com o produtor, por isso que eu falo que é o maestro. Ele vai falando, tá todo mundo aqui fazendo isso aqui, você tem que fazer isso aqui que eu estou botando para a gente chegar no resultado que a gente quer. Então, por isso que eu falo da importância de você saber lançar. Então, você entendeu todos os processos, você consegue fazer uma reunião, alinhar bem com o expert, e aí com essa relação você vai conseguir lançar. Claro que existem várias adversidades no caminho, obstáculos, às vezes o expert pode se sentir desgastado. Foi até um dos motivos da minha primeira parceria ter desmanchado, né? O expert ele estava se sentindo muito desgastado, e aí vai um alerta para quem quer fazer coprodução. É desgastante mesmo, principalmente no início, quando você não tem muita experiência. É o que eu ouço dizer mesmo. É muito desgastante. Com o tempo, vou ser sincero, vai ficando mais fácil a partir do momento que você vai conseguindo delegar. Mas o trabalho duro, ele está sempre ali. Mas no início, quando você não tem como delegar, é realmente desgastante, porque você tem que fazer de tudo, e se você tem uma determinada quantidade de tempo ali no seu dia, então acaba que você vira à noite, enfim. Você parece ser uma pessoa muito serena, você não fica estressado, não? As pessoas falam isso. Não. É difícil, mas às vezes acontece. Porque o lançamento em si acaba com o sujeito, né? Desgasta. É verdade. A gente vai aprendendo. Tipo, no início era mais desgastante. Com o tempo você vai pegando o jeito. Acho que tudo na vida é assim. Sim. Você vai pegando o jeito, você vai dominando, né? Com a prática leva à perfeição, não tem jeito. Legal. Mas não tem, tipo, uma meditação, yoga por trás? Acontece, meditação, todo dia, é importante. Top. Outra dúvida que eu tenho também, ainda sobre coprodução, que, tipo, pode ser sobre coprodução. O que é que dá pra delegar e o que é que não dá, sabe? Porque a gente tava batendo papo com o Igor Neves, e ele falou assim, cara, copy pra mim não dá pra delegar, porque copy é a alma. Se não tem uma copy boa, não vende. O que é que você sente? Isso dá, isso não dá pra delegar. Não, na minha visão, eu acho que tudo dá pra delegar. Tudo. Se tiver pessoas boas pra... Exatamente. Legal. Entendeu? No modelo de coprodução, o que é que acontece? Muitas pessoas acabam não delegando nem copy, nem gestão de tráfego, por 2 motivos. A primeira é porque não encontraram um profissional bom, às vezes. E a segunda é porque essas duas funções normalmente pegam porcentagem do lançamento, né? E muitas vezes o gestor de tráfego ou copywriter não se contenta com um, porque ele tem uma porcentagem pequena sobre o lançamento do todo, e acaba que ele faz 1, 2, 3, 4 lançamentos diferentes, com diferentes experts. Então ele não aprende a lançar nenhum direito. Pode aprender, saber lançar, mas não é profissional naquele nicho ou segmento. E aí acaba que ele perde o foco. Ele perdendo o foco, ele nunca vai crescer com um expert só. Até por isso que eu falei. Obviamente, tem gente que faz dinheiro lançando várias pessoas, etc. Mas no meu objetivo, eu acho que um expert só traz muito mais resultado. E com isso, as pessoas não delegam tanto, porque elas não conseguem contratar esse tipo de gente. Eles ganham porcentagem e querem ganhar mais. Então, realmente, acaba tendo um empecilho. Mas se você souber alinhar com a pessoa corretamente, pagar o que deve, tipo assim, pagar realmente um valor bom para a pessoa permanecer lá, eu acho que você consegue sim contratar um bom gestor de tráfego, um bom copywriter. Eu concordo. Eu acho que tudo é delegável, até a própria gestão do lançamento em si. Sim. Básico que você encontra as pessoas certas para isso, né? Se você é um excelente copywriter e você não encontrou uma pessoa que vai produzir textos tão persuasivos quanto os que você está botando ali, aí tudo bem, você pode fazer a copy e não delegar. Assim como o Matheus faz a gestão, eu faço a copy, mas a gente vê num futuro aí, até mesmo essas partes a gente pretende delegar.
E Se a gente encontrar pessoas... E se vocês boas encontrarem suficientes. pessoas boas o suficiente, aí você vai passar essa função para um novo copywriter. Sim. O que ele precisa ter, na sua visão, além da habilidade, tipo, na visão empresarial e aí no relacionamento como empresa, para desempenhar bem essa função de copy? Que é Então. algo que, no caso, você já faz. Sim. Eu acho que o alinhamento tem que ser muito forte, assim, para eu delegar essa parte. Eu acho que a pessoa tem que entender muito do nosso trabalho, entender qual que é a proposta do expert, para conseguir fazer os textos que estejam alinhados tanto com o que eu já escrevia, quanto com a proposta do expert. Porque a proposta de um bom copywriter é conseguir levar o leitor do ponto A para o ponto B, através do texto dele. Seja um texto de um script, de um CPL, ou um texto de um script de vendas, ou mesmo de legendas, de posts, enfim. Tudo que o copywriter escreve, ele tem que ter uma intenção ali. Então, essa intenção tem que estar alinhada com a intenção de transformação do expert. Então, o expert ele quer transformar o público dele de um ponto A para o ponto B. O copywriter tem que estar bem alinhado com isso. Então, acredito que eu delegaria essa parte à medida que eu encontrar uma pessoa que consiga, né? Acho que isso leva tempo, fazendo testes, a pessoa vai escrevendo texto. E aí, se eu encontrar uma pessoa que escreve esse tipo de texto que está alinhado com o que eu escreveria, aí eu conseguiria delegar. Legal. Interessante. Top. Aqui no KiwiCast a gente vê que, às vezes eu tento me botar no lado do espectador e a galera quer muito saber disso de passo a passo, né? Por isso que eu já abri falando, olha, esse passo aqui pra chegar a 100K. Partindo do pressuposto que a galera tá usando o podcast pra alavancar, pra começar a iniciar. O que é que vocês diriam, assim, por experiência? Cara, tá no início, foca nesses 3 pontos, sei lá, copy, tráfego e isso. E deixa isso aqui pra depois, isso aqui é refinamento. O que é que... O 80-20 do início, sabe? Na minha visão, não adianta nada você lançar várias pessoas e nem pegar qualquer expert só para começar, tá? Porque, pensa comigo, você tá lançando um expert que você acha que ele não vai crescer, ele não tem futuro, assim. E você tá lançando. Uma hora ou outra não vai dar certo, você vai ter que voltar do ponto zero. Então, às vezes, vale muito mais a pena você gastar um pouco mais de tempo para começar e encontrar um expert bom, que realmente possa te dar longo prazo, visão de longo prazo, e aí sim começar. Então acho que a galera realmente quer lançar qualquer um, só para já estar lançando, e não foca em apenas um, ficar lançando 3, 4 experts. Então acho que perde um pouco esse foco que no longo prazo vale mais a pena você manter só um e alavancar suas vendas. Sim, total. Eu concordo totalmente. Esse aí foi um 80-20 muito bom. Você saber escolher o expert, né? Se você ver que alguém... Um dos pontos que eu acho que vale para você falar que ele é um bom expert é a pessoa ela conseguir se conectar bem com o público. Então, se você vê que a pessoa tem uma boa desenvoltura ali em frente às câmeras, ela se comunica bem, o público gosta, então é uma pessoa que vale você investir. Então, não basta ter o conhecimento. É igual na época de escola, faculdade, principalmente faculdade, tem aquele professor que sabe muito, mas que não tem uma relação boa com a turma, então não adianta. Então, trazendo para o mundo do digital, o expert bom seria aquele que se conecta bem com o público. Então, E ter um bom relacionamento com o expert também. Isso que eu ia Exatamente. falar, tipo, como ter um bom relacionamento com o expert? Pra, tipo, manter Boa. esse relacionamento por anos. Essa é uma boa. É uma boa, inclusive, trazendo para o meu exemplo pessoal, o primeiro expert que eu tive, a gente tinha até uma boa relação, mas era algo desgastante, até por falta de experiência, né? A gente, enfim, não tinha... como eu não tinha feito muitos lançamentos, não sabia direito o que cobrar, como fazer. Acho que a inexperiência, ela ajuda você a não ter uma boa relação. Entendi. Então, com o tempo, você vai aprendendo, beleza, é isso que o expert tem que fazer, então eu vou saber como cobrar. Eu acho que alinhamento é a palavra chave, é isso. Se você conseguir fazer muitas reuniões com o expert, o relacionamento entre um coprodutor e expert é muito próximo, né? Você está em contato o tempo inteiro. Então, Praticamente uma sociedade. Sim, sim. quase Verdade. um casamento, né? Você tá ali o Sim. tempo inteiro em contato com a pessoa, então o segredo tá na leveza, assim, da relação, no sentido de vocês saberem que são seres humanos, então, às vezes, um prazo não vai ser cumprido, e você tem que ter a paciência, e vice-versa. Então, vai muito de cada um. Eu acredito que, assim como existem pessoas que são mais difíceis de lidar, no mundo digital também. Se tem um expert que é difícil de lidar, vai ser difícil ter uma boa relação, não tem como. Então, é saber escolher uma pessoa, assim como você escolhe uma pessoa para sociedade ou para casamento, saber escolher uma pessoa que você consegue ver um longo prazo ali. Entendi. Agora, de um modo geral, eu diria que é ter paciência, é saber entender os dois lados
e ir levando assim. Entendi. Então, tipo, um expert, para ser um bom expert, ele precisa, para você, na sua visão, ele precisa se conectar bem com o público. Isso, na minha visão. Eu vou até trazer um exemplo aí, o pessoal deve conhecer bem o Ladeirinha. Eu estava ouvindo outro dia um podcast dele, e ele falou que ele viu a Kátia, né, que é a pessoa que ele lança, e aí quando ele percebeu o tanto que ela falava bem em frente às câmeras e o tanto que ela se conectava bem ao público, ele falou, é ela. Então ele tentou falar uma vez, ela não deu muita bola para ele tentou 2, 3, 4, 5. E aí na quinta vez que ele ligou para ela falou, tá bom, vamos conversar. Aí eles conversaram, fizeram parceria e hoje estão aí, são o que eles são hoje. Então ele conseguiu ver essa importância, né? Porque é difícil você achar um expert que se conecta tão bem. Então é saber escolher mesmo o expert. Eu acho que esse é o 80-20. E aí, quando você achar, você dá o seu jeito de agarrar ele e seguir junto, porque é uma das coisas... Eu parto muito desse pressuposto, de que é algo que faz a diferença. Pode crer. Top. Tipo, é engraçado, porque normalmente não, pode ser que tenha uma exceção, mas normalmente o coprodutor é o low profile e o expert é o cara das câmeras. A celebridade. E agora me veio, será que tem um coprodutor que não seja low profile? Eu não conhecia ainda. Então, Ou eu conhecia, se eu esqueci, desculpa. Se eu já entrevistei, desculpa. Eu dei esse exemplo do Ladeirinha, hoje ele é expert. Eu gosto de dar o exemplo dele, porque ele começou justamente seguindo essa ideia de não ter vários experts, né? Na verdade, ele fez uma sociedade com ela. Exato. Uhum. Então, ele se uniu a ela e aí ele lançava ela e tal, e aí depois ele resolveu, depois de muito tempo, falar, agora eu vou ser o expert. Aí ele tem o Venda Todo Santo Dia, que é o produto dele, e ele é o expert. Aí ele tem esses dois projetos. Eu acho difícil o coprodutor ter um produto antes de ser a parte de trás, porque ele não teria know-how, nem conseguiria vender nada, né? Isso que eu ia falar, é um processo, né? Sim. De repente você tá aí na sua experiência de coprodução, mas daqui a um tempo fazendo tanto isso, você, cara, quer saber? Vou lançar um produto meu. Né? Verdade. E vocês falaram que no início o 80-20 é você saber escolher uma pessoa e tudo Sim. mais. Mas agora que vocês já não estão mais no início, já faturaram 1 milhão, qual é o 80-20 de vocês no momento presente? Então, são coisas muito detalhadas, tipo, são pequenos pontos que com algumas análises você consegue ter. Por exemplo, você ter uma organização de lançamentos com processos faz toda a diferença. Não atrasar as coisas. Então, por exemplo, eu e o Felipe, a gente acaba o lançamento, no dia seguinte a gente está montando o calendário do próximo. Então, são mais de 60 dias antes. Então, você ter tudo isso muito bem planejado, ocorre que não vai ter problemas durante o lançamento, não vai ter atraso. Pode acontecer, mas vai diminuir muito a questão do atraso, das funções não serem feitas corretamente. Então, acho que isso é um ponto principal, você ter essa visão sobre o futuro do lançamento seguinte. E um outro ponto que eu e o Felipe a gente já conversou várias vezes sobre, é você ter uma equipe própria. Tá? Isso vai fazer muita diferença. Por quê? Pensa comigo, você está executando uma tarefa de diferentes maneiras. É a mesma tarefa, mas uma vez, bora botar aqui em contextos aqui de um lançamento. Uma pessoa que faz páginas de venda, ela tem experiência em fazer páginas de venda, né? Então ela está sempre fazendo páginas de venda, para diferentes lançamentos. Agora imagina a gente ter um próprio web designer que vai criar uma página de vendas para o nosso lançamento. E ele já criou diversas vezes. Então ele vai ser muito mais experiente. O copywriter era a mesma coisa. Verdade, tem toda a razão. Então, você ter equipe própria, essa equipe trabalhar só para esse lançamento, ela vai saber muito bem lançar, mas vai saber lançar muito bem o seu produto. Então eu acho que esse para quem já tá mais num game um pouco maior, eu acho que essa faz toda a diferença. E dentro dessa equipe, assim, tipo, sendo que já é uma estrutura relativamente empresarial, né? Sim, sim. Mas em uma empresa mais tradicional, você precisa ter cultura. Sim. Você acha que precisa ter uma cultura também nesse grupo? Ou é uma coisa mais de flow, assim? Tipo? Não, precisa ter cultura. É uma empresa normal, como qualquer outra. Não muda nada. Assim, digo pra você, você tem que ter cultura, você tem que ter horário, você tem que ter tudo. Entendeu? Eu até arrisco a dizer que as pessoas não têm essa visão no mercado de empresa. Acham que é lançar por lançar, cada um pega seu dinheiro e é isso. Juntei um grupo, Exatamente. fizemos os processos, acabou. A gente juntou o dinheiro, bora separar, cada um pega seu dinheiro e faz. E acaba perdendo essa visão de longo prazo.
Massa. que é realmente o nosso objetivo de longo Talvez prazo. isso seja o maior desafio para se sustentar no Sim. digital, né? Tipo, Sim, não verdade. ter essa visão de Verdade. Pra organizacional e tal. Sim, pra começar até funciona, né? Quando você tá ali, vai no É. flow, Sim. sem muita organização. Mas a organização foi um ponto muito bom. Eu acho que, pra mim, fez muita diferença a partir do momento que a gente começou a organizar o ano. Então, assim, a gente coloca lá um calendário. A gente vai lançar nos meses tal, tal e tal. Aqui a gente tem uma meta de faturar X, com esse investimento, com esse faturamento a gente vai investir Y aqui. Mesmo que você não bata as metas, ou às vezes você ultrapasse, é bom você colocar essas metas com base em métricas. Então aí entra um outro ponto importante, que é você metrificar tudo que você faz. Quantos leads eu tive aqui, quantos que foram no meu evento de pré-lançamento aqui, quantos que compraram, porque com essas métricas você consegue ter uma visão do que está dando certo, o que eu tenho que melhorar. Então eu diria que as métricas e a organização do calendário do ano. Porque com esse calendário do ano você consegue ter uma visão de como que você vai crescer. Quanto que vai sobrar nesse mês, quanto que eu vou reinvestir aqui. E aí com isso você consegue crescer e fazer essa curva que a gente está falando, do 100k para o milhão. Muito bom, muito bom, porque essas últimas semanas que a gente tá aqui, a gente tá vendo que a galera fala muito de... A galera que tá começando a faturar muito, 20, 50, 100 milhões, eles começam a sair um pouco desse jogo de lançamento que gera caixa e começa a construir empresa com equity para longo prazo. E vocês já estão construindo essa realidade, né? Porque o lançamento, você ganha dinheiro enquanto você está agindo no presente, né? Exatamente. Mas uma empresa que está estruturada, às vezes você pode sair, mas ela vai estar rodando independente Exato. de você. Então, quanto mais cedo vocês estão nisso, melhor. Sim, Exatamente. sim. Não, a gente faz toda a projeção. Então, a gente já tem a projeção até o fim do ano, de cada lançamento, quando vai ocorrer, a data que vai ocorrer, quanto a gente vai faturar, quanto a gente vai ter a meta de cada lançamento, quanto a gente vai ter no final do caixa. Então, tá tudo já planejado. Justamente para que a gente não tenha surpresas e entenda o todo. Porque, às vezes, por exemplo, numa empresa de lançamentos, que só tem um expert, a gente só consegue lançar 7 vezes. Senão, a gente está vendendo demais e pode queimar o público. Então, se a gente vende 7 vezes, então o nosso faturamento, entre aspas, um faturamento de um lançamento é para 2 meses. Então, vai ter um mês que você vai ficar no negativo. E a pessoa fala, porra, agora eu tô negativo. Eu não tenho dinheiro para lançar no próximo mês, no terceiro mês, que seria o lançamento de novo. Então, você tem que ter essa visão do todo, porque você tem que entender que vai ter meses que o faturamento vai ser muito mais baixo, porque não teve um lançamento. A gente fez o quê? Comunidade, recorrência mensal. Então, você vai entendendo o contexto do todo da empresa para você ir criando os produtos e organizando como vai funcionar cada mês. Para ter essa previsibilidade de caixa. Exatamente. Sim, que é importante. Muito bom. Que Top. bate-papo incrível, hein? Não, é por isso que eu falo. Aqui a gente aprende com quem já tá tendo resultado ali, ó. Sim. Pessoas diretamente verdade. do campo de batalha. Na Sem mimimi. Sempre. Claro. Top. Caixinha de perguntas? Caixinha de perguntas. Abrimos vocês uma caixinha de aceitam? pergunta. Olha, bacana, claro. Manda Manda aí. lá. ver. Então vamos lá. Olha, posso começar aqui com Uma pergunta engraçada. Carioca do Tráfego. Matheus, Conheço. direto pra você. É. Como você fez no começo pra escalar a sua agência? Tamo junto, irmão. Valeu, tamo junto. Basicamente, eu acho que ele tá falando aí, eu conheço ele do passado. Eu ainda fazia tráfego para negócio local, ele também faz. Mas se eu tivesse continuado com aquela empresa, eu escalaria dessa forma que eu tô fazendo hoje, eu iria para lançamentos. Então eu estaria mudando ali de tráfego para negócio local, manteria a minha estrutura, porque na época já era toda delegada, então eu manteria ela funcionando e partiria para a parte de lançamentos em si. Eu acabei indo para drop, mudando empresa, etc. Mas se fosse para voltar atrás, eu faria isso. Eu realmente manteria o caixa ali, porque você tem uma receita mensal, então você manteria esse caixa e tentaria ali buscar experts para você estar lançando. E aí iria transacionar a empresa de agência para negócio local, para lançamentos, porque o retorno é muito maior. Massa. Legal. Acho que seria a melhor. Tem uma pergunta aqui do João V. Miranda. Eu não sei qual dos dois largaram a faculdade. Essa é Foi pra mim. você? Tá, qual foi o gatilho pra largar a faculdade e adentrar no mundo do marketing digital? A gente nem entrou nesse assunto, né? Da faculdade. Pior que não. Eu conheço o João. Qual foi o gatilho? Desculpa, não entendi. Isso, qual foi o gatilho pra largar a faculdade e adentrar no mundo do marketing digital? Cara, então, pra mim foi igual eu tava contando, né? Eu tinha, na época eu trabalhava dando aula particular numa escola de aulas particulares. E assim como qualquer emprego que você
começa a ter ali aos 19 anos, eu ganhava ali uns 1.000, 1.200 por mês. E aí veio esse anúncio, né? Era um anúncio que ensinava, chamava, enfim, não vou lembrar, mas era um robô que vendia por meio daquela ferramenta do ManyChat. Então, eu falei, cara, um robô que vende para mim, isso é interessante, deve dar dinheiro. Então, acho que a princípio foi por essa questão do dinheiro, né? Vou fazer uma coisa aqui para conciliar e levantar uma grana. Então, eu diria que foi pelo gatilho do dinheiro mesmo, né? Acho que todo mundo que entra no marketing digital vai por esse assunto. E aí depois eu fui vendo outras possibilidades, aí veio o lançamento, aí eu vi como que eu podia impactar as pessoas, e aí já mudou. Então, eu diria que o gatilho foi para ganhar dinheiro, algo que eu faria conciliando ali com o que eu já estava fazendo, mas depois, como eu vi, quando eu comecei, né, como se eu tivesse visto uma frestinha ali do mundo, e eu falei, nossa, eu quero entrar nisso aqui. Sim. E aí eu mergulhei, eu falei, não, agora... Aí eu deixei pra trás o que eu tava fazendo, que era faculdade, junto com o trabalho. Você fazia faculdade de quê mesmo? Fazer geologia. Geologia. Tudo a ver. É tudo a ver, 100%, né? E aí eu mudei, aí eu larguei a faculdade, eu larguei o emprego e fui viver de marketing digital mesmo. Top. É uma pergunta do Celo XG. Como lidar com a pressão do marketing digital e lançamentos e manter a relação entre sócios? Como? Desculpa. Como lidar com a pressão do marketing digital e lançamentos e manter a relação entre sócios? Eu acho que ele tá querendo dizer... relacionamento. Que é muita pressão, muita coisa envolvida. Então, como é que vocês mantêm uma harmonia entre vocês? Né? Tá. Isso é interessante. A gente tava até falando isso esses dias. Esses dias não, hoje. Sim. Que é muito melhor você fazer amizade com seu sócio do que sociedade com seu amigo. Exato. E foi o que a gente fez. Então, a gente nunca teve nenhum problema, né, com relação à pressão. Porque realmente acontece a pressão. Eu entendo que deva fazer com que, às vezes, os sócios tenham atrito entre si. Mas, basicamente, eu acho que, assim como eu estava falando da relação com o expert, né, você tem que ter paciência, saber que é um ser humano. Você vai errar, ele vai errar. As pessoas saberem, às vezes a gente marca uma reunião no horário e fala, sei lá, a pessoa falha, às vezes a pessoa não aparece na reunião. E aí, você ter essa tolerância e paciência com o outro é importante, tanto com relação com o expert, quanto com o sócio. E aí, essas pressões, elas vão acontecer naturalmente, as adversidades, obstáculos, desafios, é natural de qualquer empreendimento, qualquer negócio. E você saber lidar com isso é você ter essa leveza, essa frieza, digamos assim, e compreensão, empatia. Eu diria que esse que é o caminho. Na minha visão, assim, a gente entende que cada um é bom em uma coisa. Então, se eu tô querendo resolver algo numa parte de Felipe, por exemplo, que a gente divide mais ou menos assim, eu tô falando, mano, eu acho que isso aqui não tá dando certo, bora tentar de outra forma. Ele fala, não, se a gente tentar dessa maneira vai estar correta, e é ele que entende dessa parte, eu respeito. Entendeu? A gente vai testar da maneira dele. E vice-versa. Entendeu? Porque a gente entende que cada um é bom em uma coisa. Então a gente separa e deixa cada um tomar conta do seu, bora botar, lado. Boa. E se tiver algum problema, precisa de ajuda, ambos analisa e corrige um ou outro, assim. E a partir do momento que a gente entende que os dois têm resultado, os dois são bons, a gente ouve muito mais o outro. Não tem aquela questão de ego. Eu sou melhor nisso, você é melhor naquilo. A gente, tipo, disputa entre si. Então, com a pressão do lançamento, porque todo dia é uma coisa, uma data, etc., a gente entende o que cada um é melhor e cada um executa. E confia, né? Eu acho que confiança. Você confiar no seu sócio. Assim como você tem que escolher bem o seu expert, você tem que escolher muito bem o seu sócio. Sim. Que é quase um casamento também, né? É uma relação que vai durar muito tempo, então você tem que escolher bem, tanto o seu sócio quanto o expert. E também saber ter essa confiança, essa tolerância, enfim, para ter uma boa relação. Uma inteligência emocional, inteligência né, total. Esse é o ponto. Ter inteligência emocional, no final das contas, evita que você demita o seu expert. Exatamente. Ou o seu sócio. E se complementar também. Ou que seja demitido. Ou que seja demitido. Exatamente. Muito Poxa, que papo bacana. Muito bacana mesmo. Cara, muito obrigada pela participação de vocês. Demais. Que Foi um papo agradecemos. engrandecedor. Vocês são fenomenais. São fera. Obrigado. E Valeu. eu também queria saber de vocês, o que vocês dizem, né, pra galera que tá começando aí no mercado de lançamentos, no marketing digital em si. Dá uma dica, um direcionamento tipo, que você gostaria de ter tido no início. Boa. Essa é boa. Bom, eu diria que... Um de cada. Cada um dá a pérola. Isso. Fechou. Tá, beleza. Cara, eu diria que
São duas coisas principais. A primeira é você se colocar em movimento, é você não esperar estar perfeito para começar. Acho que isso é uma coisa que muita gente fala e que muita gente também, ao mesmo tempo, tem como obstáculo. Às vezes eu não me sinto pronto. Eu tenho muito amigo, assim, que tem um conteúdo incrível para compartilhar com as pessoas, que agregaria muito valor se tivesse ali botando a cara. Porque botar a cara não é só pelo dinheiro, né? Eu falo que, principalmente pela transformação que você vai agregar ali. Então, às vezes, você não botar a cara, você está sendo egoísta de não compartilhar algo que você poderia transformar muita gente. Então, não espere estar perfeito. Eu não sei se você já tiveram a oportunidade de ver os primeiros vídeos do Whindersson. Era... Sim, totalmente, sim, né? realmente. Eu usava o webcam lá do notebook e tal, não era nada perfeito, longe disso. E com o tempo ele foi o primeiro ano e hoje ele é o Whindersson Nunes, né? Então, é você começar do jeito que dá, não espere ter o melhor iPhone para começar, você consegue... O importante é você botar o pé no caminho e você vai ajustando a rota com o tempo. Então, eu diria que começar, se jogar, não esperar estar perfeito para começar. E o segundo ponto que é a consistência, porque não adianta você começar e depois, não tive resultado legal, vou parar. Depois de 1, 2 ou 3 tentativas. É persistir naquilo que você acredita que você vai chegar lá. Top. Eu acho que é ter foco. Eu acho que todos os mercados dá para ganhar dinheiro, sem exceção. Então, se você tem um foco, um objetivo de vou começar com coprodução, foca em coprodução, para de olhar ao redor, foca nisso e vai executando, porque quanto mais você executa, você persiste, mais você vai entendendo onde está o problema, onde está a dificuldade. E aí você vai corrigindo e tendo muito mais resultado. Então, na minha visão, é realmente você escolher uma área ali, focar nela e ir executando. E persistir, com certeza. Porque realmente não é fácil você chegar e ter resultado do dia pra noite. Apesar de ser muito mais rápido que o tradicional, né? Mas totalmente. nada é fantasia. Sim. Top. Muito bom, galera. Top. Muito bom. Prazer enorme conversar com vocês. Igualmente, prazer é nosso. E tem... Não acabou, gente. Tem presente. Tem presente? Tem presente. Que beleza. Tem presente. Porque o Jefferson vai dar um jeito ali pra gente. Show. Valeu, Jefferson. Jefferson fazendo malabarismo. Passando por baixo das câmeras, olha lá. Opa. Opa. Ai, sim. Aí sim. Porra. Obrigado. Nossa. Uma pro Matheus. Essa é sua. Essa é essa sua, é minha. essa é sua mesmo. Essa é minha mesmo. Tem os nomes. Tem os nomes. Que beleza. Uau, que maravilha. Isso é uma breve lembrancinha da QIFI. Obrigado. Obrigadão demais. Mais uma, né? Mais uma. Faz conta. Obrigadão, QIFI. Valeu mesmo. Meninos, muito obrigada pelo papo. A gente que agradece. Sucesso pra vocês na trajetória. Muito Espero ver obrigado. vocês nos 10 milhões. A gente Já, volta já. aí em breve. Se der pra gente finalizar falando sobre, pra quem quer saber mais, a gente vai produzir um conteúdo. Na primeira vez, os low profiles vão botar a cara aí. Gente, isso é Exatamente. legal. Revelação Opa. ao vivo, a gente não tinha falado, né? Não, tinha falado. Verdade. A gente Muito vai low deixar, profiles. sim, a gente vai deixar o nosso arroba aí, que em breve a gente vai lançar um mini curso sobre como a gente chegou até aqui, porque aqui não deu para aprofundar muito, né, nos detalhes da coprodução em si, mas para quem está começando, ou mesmo para quem já começou e quer ali um caminho, né, um mapa, a gente vai disponibilizar isso em forma de mini curso. Nós dois vamos fazer esse mini curso. Exatamente. E para saber mais, a gente vai deixar no Instagram da deixa nossa aí seus agência, arrobas. Qual que é o Instagram? @Lil Produções. LYL. Isso. Produções. Vai aparecer aí na tela pra vocês. Isso, Top. exatamente. E o Instagram pessoal de vocês? Quer dizer, não sei se vocês querem também. Se não quiserem, Não, tranquilo. eu vou estar compartilhando um pouco no meu também. É Matheus Coin. Matheus com H, Coin, COHIM. Isso, o meu é fechado, mas é @ofelipe020. Aí, ó. Revelado. O Felipe Carol já batendo sabe. a porta, assim, ó. Agora Pra Carol ver se eu sabe. vou- pra ver se eu Deixa eu libero. entrar, Felipe. Top, muito bom, muito bom. E se você gostou desse bate-papo incrível aqui com os meninos, o que você tem que fazer? Fala aí pra galera o que tem que fazer. Deixa o like aqui, compartilha. Eu já até ler pra não esquecer aqui. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, né? E por fim, comenta aqui o que é que você aprendeu hoje e quem você gostaria de ver no próximo episódio, que a gente vai dar um jeito de trazer pra cá. Se inscreve no canal também. E se inscreve no canal, por isso que eu tenho É de ler. importante. Mas É isso aí, até a Tamo próxima, junto. gente. Tamo junto. Brigadão. Até a próxima.